Senhores, voltamos então para falar de barramentos, a nossa terceira aula sobre processadores. Coloca aí, belezinha? Vamos lá? Bom, o que são barramentos, senhoras e senhores? O que são barramentos? Aí, bacana. Barramentos é o lugar por onde a informação passa. Ou seja, se fosse um circuito eletrônico, seria o fio, tá? É o caminho por onde os bits serão o quê? Enviados. Certo? Tranquilão? Ótimo. Nós temos o barramento local, tá? Que é o mais importante para o sistema, para a placa, para o seu sistema como um todo. É o que liga a memória cache e o chipset. Cache é uma palavra em inglês, não tem esse acento, tá bom? Mas, porém, contudo, entretanto, não é o mais importante para a gente estudar como um todo. Ele é dividido em barramento de dados, desse controle, e tem uma observação interessante. Ele não possui um padrão definido. Ele é um para cada sistema, infelizmente. Então, quando você olha um desenho de um esquema de computação, tá aqui o seu processador, tá aqui o chipset, que é o chipset norte, tá aqui a memória RAM. Aqui dentro, ó, é a sua memória cache. É o cache de memória. Aqui é o chipset sul. E aqui você tem ligado a ele todos os elementos do sistema computacional. A porta HDMI, você tem aqui a porta SCSI, você tem aqui a porta serial ATA, e assim vai, tá? E assim vai. Você tem aqui a porta USB, PCI Express, beleza? Tá aqui, tudo aqui embaixo. Legal. Então, daqui para cá é a comunicação. Esse barramento aqui, além dos barramentos de comunicação interna, são chamados de barramento local. O pessoal chama de FSB, Front Side Bus. Tudo bem? Legalzinho? É nóis, é nóis. Deixa eu sair aqui. Isso. O barramento de controle, presta atenção, ele pode ser dividido em barramento de dados, endereço e controle. O barramento de controle ele serve para ligar o processador à memória principal, para envio de sinais de controle. Tudo aqui, o barramento local vai servir para ligar sempre processador à memória principal, que é a RAM, sempre. Seja ele um barramento de controle de dados de endereço. O barramento de controle você já sabe, vai ter funções como faça a leitura, faça a escrita, salte, ok? O início de operação aritmética, interromper, sincronizar, reinicializar e outros. Essas operações de interrupção, sincronização, reinicialização, você vai ver lá no seu curso, quando você vai fazendo sistemas operacionais. Lá em sistemas operacionais você vai ver os escalonadores, você vai ver o mecanismo de interrupção, você vai ver o mecanismo de exceção e assim vai. Bom, isso aqui é importante. O barramento de controle é bidirecional, tá? Ele tanto envia quanto recebe dados. Vamos mais. Barramento de endereços. Barramento de endereço serve para quê? Exatamente, para enviar o endereço da memória a ser ocupada. Interliga o registrador de endereços registrador de endereço da memória à memória principal. Então, quando eu disse que você tem aqui um registrador de endereços de memória, lá na aula passada, ligado à memória, esse caminho aqui é feito pelo registrador de endereço de memória. Ele vai o quê? Enviar o endereço certinho. Então, a largura desse barramento define o tamanho do endereço. Se a largura do endereço aqui tem 8 bits, significa que esse endereço aqui, ó, ele tem 8 bits. Tudo bem? A quantidade de endereço vai ser determinada por 8 bits. Desculpa, não é esse tamanho não. Esse tamanho aqui pode ter 8 bits, porque é uma célula. Mas a quantidade de endereços aqui vai ser formada de 8 bits. Beleza?
Se esse barramento aqui, se a largura desse barramento de endereço aqui tem 16 bits, esse endereço aqui tem 16 bits, e assim vai. Isso aí define a quantidade de memória que você pode ter no computador. Lá na aula de memória, você vai aprender a fazer essa conta. Opa, um detalhe importante. Barramento de endereço é unidirecional. Por quê? Não faz sentido. A memória, ela não precisa passar nada de endereço. Ela não passa endereço nenhum. Quem tem endereço a ser ocupado é a memória, não é o processador. Então eu só envio, ele é unidirecional. Olha só, barramento de controle é bidirecional, barramento de endereços é unidirecional. Próximo barramento é o barramento de dados. O barramento de dados, ele vai transmitir os dados que estão ligados do registrador de dados da memória, que está no processador, para a memória. Então, esse caminho, está lá o processador. Aqui eu tenho um registrador de dados de memória. E quando eu ligo esse cara à memória, passando pelo chipset, sim ou não, isso não importa agora, pelo quê? Barramento de dados. Então ele é bidirecional, por quê? Porque o processador pode escrever na memória ou ler na memória. Então um dado ele pode ir para a memória RAM ou voltar da memória RAM. Então ele é bidirecional, ou seja, ele é do processador para a memória, quando for escrita, e da memória para o processador quando for leitura. Tranquilo? Ah, esse barramento de dados aqui é aquele cara que você fala assim, ah, o meu sistema, meu barramento é de 32 bits. Ah, o meu barramento é de 64 bits. É isso aqui. Tá? É isso aqui. Então isso tem a ver com a largura e a velocidade interna que ele tem. Tudo bem? Vai mudar o quê? O desempenho do sistema. Então, galera, você pode ter até um processador de 2 GHz. Porém, se a frequência do barramento for baixa, vou inventar. Se for uma frequência de 8 gigabits por segundo, e se for de 32 bits, 32 vias, isso aqui não representa tanto. Se você tivesse, por exemplo, um processador de 1,5 GHz, mais um barramento de 16 gigabits por segundo, tudo bem? E 64 bits. Esse cara vai ser até mais caro que esse cara. É isso que você precisa compreender. Barramento de expansão, onde você coloca o que? As chamadas placas de expansão, tá? As placas de expansão você coloca nos barramentos de expansão. Quem são eles? O antigo barramento ISA não existe mais, mas está aí para você aprender. O barramento VLB também já era. O barramento PCI, a gente usou muito, agora foi substituído pelo PCI Express. O AGP, lembra? Até um tempo atrás ele existia para você colocar placa de vídeo. Hoje em dia também não existe mais a necessidade do AGP. Por quê? Porque todos os barramentos foram concentrados no PCI Express. Tá? Então ele tem vários caminhos seriais, ou seja, vários lotes seriais, também chamados de LANs, e o desempenho dele, ó, né, já até passou, já temos até de 32x, etc. aí, né, que é megabytes por segundo, Então, hoje o barramento de expansão que nós temos, tá? O barramento de, ó, barramento de expansão que nós temos, pode matar todos esses exemplos aí para ficar só com o PCI Express. E agora o barramento mais importante para a gente estudar, que é o barramento externo, barramento X. É o barramento que conecta o mundo externo ao mundo interno, tá bom? Lembra que eu desenhei aqui, ó, chipset, falei, esse aqui é o chipset. Chipset. E aqui eu falei, esse aqui é o chipset norte, que liga processador a RAM. Que processador a RAM, tá? E aqui embaixo, falei, olha, aqui está o chipset sul, que tem todos os barramentos o quê? Externos e de expansão. Hoje em dia, algumas arquiteturas, o PCI Express pode ligar aqui, né? Então, você liga uma GPU aqui, ó,
no barramento PCI Express. Tá? Então ele está ligado aqui. Então essa comunicação ela tem que ser hoje bastante eficiente para dar desempenho ao seu sistema. Dá uma olhada. Porta COM, tá vendo aí? Transmissão serial. A porta LPT, de transmissão paralela. Beleza? A porta PS2, quem lembra da porta PS2? Tá? Chama porta serial tipo 2. Aquela porta anterior que você viu, aqui ó, essa é a porta serial tipo 1. Bem antiga mesmo. Essa porta PS2 é a porta serial 2. Transmissão mais rápida, bonitinha. Tem a FireWire, tá? A I3E394. Agora, essa é a principal porta aí do seu sistema. Porta USB. Por quê? O que significa USB? Barramento serial universal. Barramento serial universal. Tá bom? A transmissão tem taxas de 12 megabits por segundo, 480 megabits por segundo e 4,8 gigabits por segundo. Olha o tanto. Multipliquei por 10, tá? 480 ficaria 4.800. Não faz sentido falar 4.800 megas, seria 4.800 milhão. Não faz sentido. Então, 4,8 bilhões de bits por segundo. E isso aqui que é a primazia, para você aprender. Que ela conecta como se fosse uma extensão, até em uma única porta. 127 dispositivos. Por exemplo, eu tenho esse dispositivo aqui, ó, não presta, mas eu tenho, tá? Ele é um hub USB, tá vendo aí? Hub USB, ó, hub USB. Ele conecta 3 dispositivos, beleza? 3 dispositivos em uma só porta USB. Então, a porta USB ela cabe até 127, dependendo do hub USB, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui na internet, vou mostrar aqui para vocês na internet, a fotitas de um hub USB. Olha lá, vou colocar aqui para vocês. Olha lá, hub USB. A foto. Aí, olha o tanto. Olha o tantão. Aí, ó. Hub USB. Para você conectar várias portas USB em uma entrada só do computador. Você pode fazer isso até com 127 portas, tá? Tem elemento para dedéu aí de porta USB. Fica à vontade, viu, mano? É muita coisa mesmo. É um tantão. Já vi até com 80 entradas. Aí, ó. Alguns são ativos. Enfim, coisa bacana aí, ó. Olha o tanto. É muita coisa, cara. Fica frau. Ok? Isso aí, senhores. Então a gente fecha aqui essa parte dos slides, a parte 2 do nosso curso, falando de processadores. E na próxima aula vamos falar sobre as memórias. Aí sim, você vai ter uma relação boa, uma relação bacana aí de toda essa estrutura. Fechou? Até a próxima aula, então. Tchau, obrigado!